Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Infelizmente, é comum a notícia de idosos que são maltratados, seja violência física, psicológica ou financeira. E muitas vezes essa violência acontece dentro de casa e os autores são pessoas que deveriam proteger esses idosos como filhos ou netos. Segundo dados do IBGE, a população idosa do Brasil segue aumentando. De 2012 a 2017, houve um crescimento de 4,8 milhões de pessoas com idade acima dos 60 anos, o que corresponde a um aumento de 18%. Com isso, a população idosa total do Brasil chega a 30,2 milhões. Dados do Disque 100 revelam que no ano passado foram registradas 693 denúncias de maus tratos a idosos só aqui no DF, o que significa quase 2 denúncias por dia. E aqui na capital do país, os idosos que sofrem violência contam com o suporte da Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça daqui do DF. E sobre este assunto a gente conversa agora com a coordenadora dessa central, a juíza Monize Marques. Olá, doutora. Olá. Muito obrigada pela sua participação. Que prazer recebê-la aqui no nosso programa. Falar dos nossos idosos é de partir o coração, né? A senhora que trabalha com isso, vê muitas vezes, porque os idosos, às vezes não, né? Muitas vezes eles se tornam como se fossem crianças, né? Então, o apoio e o suporte que ele já deu para os filhos, enfim, netos, agora é a vez da família cuidar. E quando a gente vê esses maus tratos, é de partir o coração, né? Isso, Renata. Por isso a gente conta muito com a adesão da sociedade nesse questionamento e reflexão sobre o processo de envelhecimento. Das nossas apresentações da Central visam justamente permitir que haja essas reflexões de envelhecimento, para que as pessoas possam se colocar no lugar do idoso, identificar que são limitações que vêm realmente acometendo o idoso por uma situação de velhice, né? E fazendo então com que eles possam diminuir esse nível de animosidade em relação a essa faixa etária da população. Sim. A senhora falando aí, eu pensei, será que não caberia também ao governo fazer campanhas educativas no sentido de conscientizar essas pessoas, os filhos, os netos nesse sentido? Na verdade, esse processo de informação, ele não está vinculado à faixa etária idosa. O que nós buscamos é promover essa reflexão durante toda a vida, né? Já que hoje nós temos idosos muito participativos na sociedade, a gente tem um processo de transgeracionalidade o tempo todo. Os idosos estão participando dos equipamentos públicos, os idosos, por um critério cronológico, são muito ativos, são muito participativos. É uma faixa de renda, possui uma faixa de renda que permite ter um grande consumo, uma boa parcela de consumo. Então, é necessário que essa reflexão sobre o envelhecimento, ela seja permeada em todas as faixas etárias, para que a convivência seja uma convivência harmoniosa. Sim, como nós falávamos aqui, né, vem aumentando a população idosa, porque a expectativa de vida também vem aumentando, então nós chegaremos lá, se Deus assim permitir, né? Isso, e também a própria participação do idoso, não só na condição de objeto da lei ou objeto de decisões de outras pessoas, mas de forma empoderada, se portando como o sujeito da sua própria vida, como aquele que pode decidir onde o seu recurso será implementado, como aquele que pode escolher quem será o seu cuidador. Então, quando a gente pensa nos nossos avós, que tinham um critério de vida quase que receptivo, como você mesmo disse, infantil, e os idosos de hoje que estão viajando o mundo todo, que estão comprando espaços, né, vivendo com lazer. Então, a gente tem que entender que a mudança, ela é premente. Essa mudança de posicionamento da sociedade em relação ao envelhecimento. Nós estamos envelhecendo, o país está envelhecendo, o DF tem o índice de envelhecimento mais alto do país, né, em termos de expectativa de vida, e a nossa convivência com os idosos, ela é inevitável. Então, que seja uma convivência harmônica. Com certeza. E como é que é o trabalho dessa central? Que tipo de apoio e suporte a central oferece? A Central é um convênio existente entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Cada um desses agentes entrou de forma cooperativa para que nós centralizássemos todas as denúncias de violação, ameaça de violação a direitos em relação à pessoa idosa.
Por quê? Porque o idoso, ele conta com uma fragilidade específica do avanço da idade e em algumas situações, quando ele precisava expor alguma situação que estava o acometendo, né, ou colocando em risco, em diversos grupos ou setores, ele acabava optando por não denunciar. Porque muitas vezes são filhos, sim, são e netos. aí quando nós concentramos essas informações, nós podemos fazer uma avaliação de um litígio sociológico e não assim buscar só informações jurídicas. Então, quando o idoso chega e apresenta um relato de um abuso financeiro, a gente vai buscar informações sobre se ele é beneficiário do benefício da prestação continuada, se tem algum filho que usa dos seus recursos, quem mora com ele, e a gente só consegue trabalhar a proteção se for em rede. Sim. E com essas informações, nós fazemos disparos à rede, não só a essa pequena rede, mas também a uma rede maior que nós impulsionamos, que são os organismos do próprio Estado, né? CREAS, CRAS, também a Delegacia do Idoso, mas também a sociedade civil, que é parceira. Então, com um relato único, nós alcançamos o máximo de proteção. Esse é o objetivo da central. Uhum. E vocês têm pessoas que podem ir até a casa, a residência desses idosos, para ver como é que é essa realidade? Existe um setor psicossocial do Tribunal de Justiça, da central, né? Especificamente do Tribunal de Justiça, que tem essa faculdade quando é acionado por uma das coordenadoras da central. Uhum. Então, se eventualmente o Ministério Público, a doutora Sandra Julião, que é a nossa promotora, recebe uma denúncia e ela acredita que há necessidade de fazer uma averiguação antes da propositura de eventual ação penal, nós podemos acionar esse psicossocial, ele faz um retrato da condição do idoso, sem avisar, frequenta, vai até o local, identifica qual é a situação de risco e traz então elementos para que a gente possa formar uma convicção mais alinhada à verdade. Uhum. Então, a ideia dessa central é dar um suporte, não necessariamente fazer algum julgamento, embora seja no âmbito do Tribunal de Justiça, mas a ideia é fazer com que isso não chegue até um julgamento efetivo? Isso, na verdade, a nossa perspectiva é de cultura da paz. Sim. E dentro dessa perspectiva, nós vamos buscar a cultura da paz e a implementação de medidas preventivas até que a judicialização seja necessária, já que o idoso tem uma resistência muito grande à judicialização. O tempo do processo, o custo do processo, o desgaste emocional do processo sai muito mais caro para ele. O tempo dele é diferente do tempo das outras faixas etárias. Então, a nossa perspectiva é não judicializar. Tentar resolver mesmo ali. Sim. Às vezes uma conversa com o filho, com o neto, já é o suficiente? O ano passado, nós não judicializamos 80% das nossas demandas. Por exemplo, chega uma denúncia de que o plano de saúde está se recusando a puxar um exame. Então, nós enviamos um e-mail da central perguntando quais são os motivos da recusa, tentando fazer a indicação dos artigos legais que conseguem garantir a efetividade desse plano de saúde. E aí, normalmente, com esse ofício da central, o plano de saúde autoriza a realização do exame. Então, não há necessidade de judicializar uma demanda que pode ser resolvida extrajudicialmente. É verdade. E é isso, e a gente lembra que você também pode participar do nosso programa. Mande a sua sugestão de entrevista. O nosso telefone é o 99976-9204. Agora a gente vai para um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, a gente espera você.